Vamos conversar agora sobre a história. Eu adoro esse quadro que é o Tá na História, com o nosso querido Tiago, né, que já tá com a gente. Cadê o Tiago? Tiago Gomide? Cadê você, meu amor? Tudo Oi, bem? lindo. Bem-vindo. Saudades. Oi, Leão. Tudo bom, querido? Adoro esse papo. Eu que adoro vocês. Esse papo é muito bom, porque a gente aprende tanto com o Thiago, gente. Ele dá aulas pra gente. E hoje a aula vai ser sobre a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos, não é isso? Exatamente. Você sabe de uma coisa, aliás, já dando saudação a todos os nossos telespectadores, mandando um beijo especial para vocês, mas hoje tem exatamente 100 anos que aconteceu um fato marcante no Teatro Municipal de São Paulo. Heitor Villa-Lobos, maestro, super conhecido, ele entrou no palco todo arrumado, mas nos pés, em um pé estava com um sapato e no outro pé ele estava descalço. Vocês querem saber o motivo? Eu achei surpreendente essa história, gente. Essa história é simplesmente maravilhosa. Conta pra gente. Porque era o seguinte, nós estávamos vivendo em São Paulo a Semana de Arte Moderna de 1922. O que significava isso, Leãozinho? Significava uma quebra total com o que acontecia nas artes do Brasil. Aquele grupo de artistas, onde estava Oswald de Andrade, onde estava a Anita Malfatti, onde estava o próprio Heitor Villa-Lobos, estava dizendo o seguinte: olha, nós não queremos mais compactuar com o que está rolando, nós queremos o moderno, o novo. Então o Heitor Villa-Lobos vai até o palco descalço em um pé e vestindo um sapato no outro. Então a turma falou: meu Deus do céu, o nosso maestro, ele já está sendo realmente uma pessoa que está quebrando os paradigmas. Contaminado pela história aí. Nada, ele só estava com um calo. E aí teve que realmente... Mas entrou para a história como um momento de rompimento. E ele foi altamente criticado por isso, como se tivesse sido proposital, né? Até o maestro tá querendo aí quebrar todos os paradigmas que temos, né? Com relação a toda essa pompa e circunstância. Veio descalço pro palco e nada, gente. Era só um calo. Já pensou que dó? Era isso. Era ácido úrico que ele argumentava. Ele falou: eu tô com ácido úrico, então eu tenho que fazer isso. Mas ele realmente, o Villa-Lobos, ele quebrou os paradigmas, como você bem usou, Rê. O que ele vai trazer ali, uma música clássica misturada com machixe, Villa-Lobos, que vocês estão vendo agora aí aparecer na tela, ele vai conseguir fazer parte de um grupo. Ai, travou, jura? Não faz isso comigo, Skype. Eu amo o papo com o Thiago. Vamos ver se a gente consegue conectar de novo. Ai, conecta, a internet ajuda. Tanta coisa pra ajuda a gente. pra eles, porque essa semana tá tão interessante, tem uma programação muito legal rolando aqui em São Paulo, inclusive a gente quer compartilhar isso com vocês também, porque é muita dica de cultura, lazer, ao mesmo tempo que você passeia, você aprende muito. E justamente essa semana tá emblemática, né? Porque são 100 anos, né, gente? É uma data muito interessante de uma semana que veio justamente para mudar a cultura no Brasil, no momento, né, que foi justamente há 100 anos atrás, né, em 22 do século passado, no momento em que tinha dinheiro circulando na cidade, uma elite ávida por cultura, né? E por outro lado, artistas... começando, né? Várias coisas, né? 100 anos da independência do Brasil. Na época, né? 100 anos da independência, agora 200. Exato. Olha aí, o Thiago voltou. Ai, que bom. O que mais? A gente estava falando aqui, Thiago, justamente sobre o objetivo... perdão, pode falar. Eu senti aqui uma energia complicada como há 100 anos. Você sabe que os modernistas foram atacados, vaiados. Eu falei: gente, será que é uma energia de quem não gostou desse movimento? Ai, não. Estão todos aqui, ó, falando, falem mais. Aliás, conte, o que foi a semana de 22? Se resumindo. A semana de 22, como vocês já também falaram, foi exatamente um momento onde artistas como Oswald de Andrade, como a Anita, como Heitor Villa-Lobos, enfim, como de Cavalcante, esses artistas se juntaram no Teatro Municipal para mostrar um novo movimento artístico no Brasil. Um movimento que rompia com o que estava sendo tratado até então e que queria trazer São Paulo para também ser um grande centro do debate cultural do nosso país. O Rio de Janeiro era a capital, São Paulo já começava a vislumbrar os ares da industrialização, tinha uma elite cafeeira fortíssima que mandava e que, claro, esses artistas acabam conseguindo o apoio financeiro desses ricos, em especial do Paulo Prado, para poder mostrar não somente na música, na pintura, mas também na arquitetura, na literatura. Você vai ter em São Paulo 3 a 5 dias de intensos debates que entrariam para a história.
E é interessante que você falou do Villa-Lobos, né, que trouxe o erudito junto com essa pitada brasileira, e era essa a proposta da maioria dos artistas também, né? Pegar o que tem de contemporâneo lá fora, isso na época, né, e trazer para o Brasil, mas com o nosso tempero, né? Exatamente, Rê. Era o seguinte, vamos botar o Brasil para dentro da conversa. Essa distância do exterior não poderia mais acontecer. Então, esses artistas vão, como o Villa-Lobos, eu falei, né? Ele vai misturar o machixe com uma música clássica. Ele vai romper aqueles paradigmas do que nós estávamos acostumados, seguindo o pensamento europeu. Era o Brasil começando a dar as cartas. Agora, Tiago, por que Monteiro Lobato, autor, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tão querido, virou o grande vilão dessa história? Você gosta de uma confusão, Leãozinho. Não tem jeito, porque o Monteiro Lobato... Ele vai na fofoca do evento, que foi isso que aconteceu na época também, né? Ele é bravo, muito né? Bom. O pessoal tem uma galera aqui vendo. Olha só, o que aconteceu? O Monteiro Lobato, ele em 1917 vai ter, então, 5 anos antes desse evento acontecer, ele vai ter um contato com a obra dessa mulher que está aparecendo agora na tela, Anita Mafaldi. Ela vai fazer, já vinda dos Estados Unidos, da Alemanha, ela vai mostrar a obra dela e o Monteiro Lobato vai ver essa obra e vai falar assim, isso é horroroso, esse modernismo é trágico, isso parece, inclusive, na época, uma palavra que estava muito na moda, o Monteiro Lobato está aparecendo agora para vocês, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele vai falar que parecia, inclusive, uma arte vinda do manicômio. Vai ser uma agressão tão forte à obra da Anita que ela, durante esse evento de apresentação da obra dela, ela vendeu 8 quadros, 5 foram rejeitados, foram devolvidos, falando, olha, nós não queremos mais esse teu trabalho. Em 1922, a Anita já tinha mudado bastante, mas é claro que aquela crítica do Monteiro Lobato tinha acompanhado os modernistas. Então, isso criou uma curiosidade no público para poder ver de perto o que o criador, entre tantos personagens, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, o que ele tinha achado e por que ele tinha achado tão ruim. Porque e na verdade não foi só dele a crítica, né? Na verdade, a primeira semana de arte moderna, o primeiro dia criou muita curiosidade, encheu o teatro, o segundo foi mais ou menos, o terceiro quase não tinha ninguém, deu aquela esvaziada, e aí justamente gerou esse estranhamento do novo, né? Mas mesmo assim ela cumpriu o seu papel, justamente plantando essa sementinha, né, Tiago? Claro que cumpriu. Imagina, é que hoje também a gente assiste, 100 anos depois, a gente vai falar, bom, os frutos estão aí por diversas partes. Naquele período, realmente os jornais foram contra, muitas pessoas foram lá para vaiar, foram lá para protestar contra o modernismo, mas hoje a gente consegue assistir com tranquilidade que esse evento, apesar de naquele momento não ter gerado o burburinho que precisava e que gostaria, depois deu muitos frutos, inclusive impactando na carreira de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Agora, uma crítica que se fazia também é que era um movimento burguês, né? Eram os ricos da cidade e tal, né? E que faziam, então, que algumas coisas, como a questão indígena, a questão dos escravos, tal, não foi muito abordada, né? Não foi incluída como tema nessas artes, né? Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Foi um movimento de pessoas com uma condição financeira favorável. Então, muitos assuntos não entraram dentro dos debates propostos na semana de 1922. Mas eu sempre chamo a atenção dos meus alunos que, é claro que faltam sempre muitos temas a serem abordados em 1922, mas também a gente fica numa expectativa de 100 anos depois, né? A gente começa a olhar e fala, poxa, faltou isso, faltou aquilo outro. Existia uma elite ali por trás? Existia. Existia uma São Paulo querendo mostrar que era pujante também na área cultural? Existia. Mas a gente também não pode diminuir o brilho de um evento que depois mobilizaria gerações em volta do que foi debatido em São Paulo. Para a gente tentar imaginar como é que estava a atmosfera daquela época, Tiago, tenta explicar para a gente como é que estava o Teatro Municipal, assim. Bom, o Teatro Municipal de São Paulo é uma beleza. Se vocês conseguirem colocar uma foto dele aí, o Teatro Municipal de São Paulo era um teatro ocupado pelas grandes óperas, pelos grandes espetáculos. Então imagina só,
você ter ali um poeta como Oswald de Andrade, que depois casaria, inclusive, no cemitério da Consolação. Posso contar esse fato para vocês. Esse cidadão, ele vai ali, não somente como poeta, mas como um agitador cultural, e ele vai pregar contra a poesia que a elite, ou que boa parte do povo adorava. Você vai ter uma carta-manifesto no começo, falando que era um novo Brasil, que era um Brasil que ressurgia. Você vai ter ali poetas que estavam distantes daquela ópera que era tão esperada. Você vai ter o Villa-Lobos misturando machista. Então, São Paulo, eu sei que parece muito empolgado, porque eu adoro a Semana de 1922, mas o fato é que São Paulo, ali naquele instante, naquele recorte, para aquelas pessoas, foi um momento de efervescência e, acima de tudo, um momento de estranheza ao que costumeiramente acontecia no Teatro Municipal de São Paulo, que é lindíssimo e vale a visita. Com certeza. Meu querido, obrigada de novo. Que papo maravilhoso. Por mim, eu ficaria aqui horas ouvindo todas as curiosidades e mais algumas. Volta logo com outro tema pra gente bater papo por aqui, tá bom? Um beijo a vocês dois, a todos que estão nos acompanhando. Um beijo. Beijão. E para você acompanhar mais do Thiago Gomide, que é historiador, jornalista, também você pode ir lá no canal do YouTube, Tá na História, tá bom? Tá na História. E aí, Thiago Gomide também no Instagram. Dá tempo de falar, gente, do tour guiado? Conta pra mim, Rô. Se a gente pode falar sobre isso. Dá tempo de falar do tour guiado? Porque tem várias coisas rolando muito legais nessa semana, inclusive, tá? A gente tem um roteiro aqui em São Paulo totalmente grátis. É um tour chamado Em Busca dos Modernistas, que conta a história do movimento a partir da arquitetura, monumentos, fotografias, poesias e também literatura. É uma caminhada que vai transportar o público para as primeiras décadas do século passado, mais ou menos a época aí justamente da Semana de Arte Moderna. É um roteiro que estabelece uma conexão entre o centro, a história de São Paulo, o movimento modernista e as personalidades da produção artística. O trajeto é incrível, vai passar por vários pontos maravilhosos da cidade, né, que não dá pra gente não conhecer, né? Parte ali do Pátio Metrô São Bento, né? E São Paulo com afeto. Passa Viaduto do Chá, Largo da Misericórdia, Praça do Patriarca, enfim, do Pátio Metrô São Bento, como você falou, Biblioteca Mário de Andrade. Não dá pra perder esse passeio. Bacana. E aí, olha só, ele sai de lá, como você falou, São Paulo com afeto, sábados de fevereiro, dias 19 e 26, tá bom? No dia 28, uma segunda-feira também tem, dia 5 e 12 de março, que também são 2 sábados. Melhor, é grátis, né? É grátis, gente. Então sai lá do Pátio Metrô São Bento, Praça da Colmeia, às 11 horas da manhã. Só que você tem que retirar uma senha a partir das 10h30, sujeito à lotação e a duração aproximadamente 3 horas, tá bom? De passeio. Que passeio imperdível. Bárbaro, né? Não dá pra perder. Adorar. Tá bom?